Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai começar o capítulo 11. Peguem o livro de vocês aí, lá no capítulo 11. É o livro 3, tá, pessoal? O capítulo 11 aí, no comecinho dele, tá lá na página 5. Tá? Peguem o livro de vocês, capítulo 11, página 5, livro 3. Se por acaso alguém tiver aí o compasso, tá? Também pode pegar lá, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aqui. Se eu não me engano, a gente chegou a usar ainda em sala, quando a gente estava no presencial ainda, lá no Colégio São José. A gente chegou a usar o compasso, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que a gente usou na primeira avaliação. Não sei se alguém lembra aí. Usamos ele e usamos uma régua. Aí hoje a gente vai conversar sobre isso aqui de novo. Quem tiver aí, pode pegar lá que a gente vai utilizar hoje. Bom dia, Rafael. Bom, vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, pessoal, então aí, o nome do nosso capítulo 11 é Polígonos e Construções Geométricas, tá? Então a gente vai falar sobre polígonos, que são figuras geométricas que você constrói com vários lados, e construções geométricas de fato, tá, pessoal? Para isso a gente vai precisar utilizar recursos, né? E para esses recursos são régua, transferidor, quem tiver, né, compasso. Para a nossa aula de hoje, eles vão ser importantes, porque a gente vai conversar, inclusive vamos conversar bastante sobre eles. Então, para começar, vamos falar aí sobre a construção de um triângulo. Pessoal, a construção de um triângulo, você pode simplesmente aí numa página, uma folha de caderno aí, marcar os pontos. Tá? Para construir um triângulo, você precisa ter pelo menos 3 pontos. Tá? Então, você pode marcar 3 pontos quaisquer aí, tá? E ligar esses 3 pontos. Se você fizer isso, você já tem um triângulo aí de forma simplificada, seria isso. Mas como é que a gente poderia fazer esse triângulo, montar esse triângulo utilizando um transferidor? E por que a gente deveria fazer isso, né? A ideia do uso do transferidor, pessoal, é porque ele vai facilitar a medida. Ele vai ajudar a gente a ter uma medida padrão, uma medida correta, um tamanho, o tamanho que você está precisando fazer para esse triângulo, você pode utilizar para isso o compasso, tá? E aqui ele está mostrando como é que você faz isso. Ó. Primeira coisa, no compasso, eu tenho aí, o meu aqui, eu não sei se o de vocês tem, não sei se vocês estão utilizando aí o compasso, mas o meu tem esse parafuso aqui, pessoal, que aperta o lápis. O meu tem isso daqui. E o meu não usa lápis como está aqui, ele usa uma grafite mesmo, uma ponta de lápis, né? Uma grafitezinha, tá? Então o meu tem esse parafuso aí para poder apertar a ponta do lápis. A gente não aperta muito porque ela pode quebrar, tá? Mas o meu tem esse parafuso. Aí você vai lá, folga para poder movimentar essa ponta de lápis para fora, para dentro do compasso. E aí depois você aperta, tá? E essa outra ponta que é de metal, pessoal, bem afiada aí, é a ponta chamada de ponta seca. Para que ela serve, pessoal? Ela serve para marcar o centro da circunferência. Então, com ela você marca o centro da circunferência para depois fazer aí, demarcar o seu triângulo ou o seu círculo. Geralmente a gente faz círculo com o compasso, mas dá para fazer muitas outras figuras geométricas com ele, tá? Então, cada ponta do compasso recebe um nome diferente, está dizendo aí no seu livro, tá? Esse lado aqui é o lado que fica a grafite, o lado que escreve, né? E o lado que fica essa ponta de metal é a ponta seca. Lembre da ponta seca que a gente vai já falar sobre ela aqui, tá? E aí eu quero fazer um triângulo agora. Vamos dizer que esse triângulo que eu quero construir tem uma medida aí de 3 centímetros. Aí o que eu tenho que fazer? Pego uma régua e pego o meu compasso, tá? E aí eu vou fazer uma abertura nesse compasso de forma que ele fique certinho aqui, ó, em 3 centímetros. Certo? Então, com o compasso nessa medida aí, isso significa que a medida do lado do meu triângulo também vai ficar com 3 centímetros. Tá? E aí eu vou lá na minha folha de papel, que eu vou fazer o desenho, tá? Posiciono a ponta seca
posiciona a ponta seca em uma das extremidades do triângulo, no caso aqui está aqui nesse cantinho, essa aqui é a ponta seca, tá, pessoal? E aí eu paro essa ponta seca, ela fica fixa aqui, às vezes até furo o papel, tá? E aí eu vou fazer essa curva, tá? Com o meu compasso. E aí eu já estou começando a montar aí o meu triângulo. Depois você muda, pessoal, você muda de posição, você coloca a ponta seca neste canto aqui, e aí gira a outra ponta. Ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Depois que tiver com esse desenho aí feito, pessoal, essas duas linhas circulares se cruzando, eu vou lá e demarco o meu triângulo, passando de um ponto a outro, até o momento que eles se cruzaram. Então, essa é a forma de você construir um triângulo utilizando o seu compasso e uma régua. Ok. Essa figura aqui abaixo, pessoal, é o transferidor. O transferidor, que muita gente já deve ter em casa, às vezes tem, mas não sabe exatamente como usa, como para que serve. Ele serve, pessoal, para medir a angulação de abertura, tá? Você tem duas retas aí que estão fazendo uma determinada abertura. Para que eu possa medir essa abertura, pessoal, eu utilizo o transferidor, tá? E como é que eu faço isso? Bom, vamos supor que eu vou pegar um transferidor, que eu peguei da internet agora há pouco, esse transferidor aqui, e vamos dizer que eu quero colocar uma medida qualquer aqui. Esse centro aqui, pessoal, do transferidor, esse aqui é o centro dele. Esse aqui é o centro dele, tá? Então aqui eu vou e traço uma linha com a minha régua, o mais reta possível. Você percebe que bem aqui, pessoal, tem um ponto assim, ó, 0. E o outro é 180, tá? Você não vai contar do 180, você vai contar do 0, tá? Então, se você começar aqui pelo lado direito, vou marcar de vermelho aqui. Se você começar aqui pelo lado direito, você tem 0, aí vem 10, 20, 30, isso aqui já é grau, tá, pessoal? 40 graus, 50 graus, 60, 70, 80, ó. Lembra que o 90 que a gente conversou, ele faz aquela linha que faz um quadrado aqui na ponta, ó? 90, aí aqui seria 100, 120, 110, 120, 130 e assim vai, até 180. Isso se eu começar do lado direito. Se eu começar do lado esquerdo, por isso que ele tem as duas medidas. Vamos supor que eu não quero ir para o lado direito, quero vir aqui para o lado esquerdo. Então eu já conto aqui por cima, ó. 0, 10, 20, 30, entendeu? Então, se você começar pela direita, você pega o 0 da direita. Se você começar pela esquerda, você pega o 0 da esquerda. Por isso que ele tem as duas medidas aí. Enquanto uma vai aumentando, ó, de 0 vai para 10, de 10 para 20, a outra vai diminuindo. 180 para 170 para 160 e assim vai. Então, vamos dizer que eu quero traçar um ângulo qualquer aqui. E eu marco esse centro, traço uma reta, tá? E a outra reta, vamos dizer que ela passou bem aqui, ó. Beleza? Pronto, eu fiz um grau de abertura, esse ângulo aqui, tá? Por enquanto ele não tem nome, eu poderia depois dar um nome para ele, ângulo A, ângulo B, tá? Fez isso, pessoal, eu já sei que esse ângulo de abertura aqui é a medida que está... Bom, então aí, pessoal, depois que eu fiz essa marcação, perceba que aqui ele marcou certinho o ângulo, ó, passou por cima do número 60, ó. Se eu sair aqui do 0, 0, 10, 20, 30, a abertura passou certo em cima do 60. Tá? Então, esse ângulo menor aqui é 60 graus. Tá? Se eu tivesse vindo pelo lado direito, eu vou fazer de azul aqui. Ó. Se eu tivesse vindo pelo lado direito, tá? Essa mesma abertura, essa abertura aqui agora, ó, terminando na mesma reta, seria ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ó, 120 graus. Então, o ângulo que está em azul é 120 e o ângulo que está em vermelho é 60. Tá? Perceba que a soma dos dois dá 180, que é a medida que a gente já conhece, que é essa figurinha aqui, esse semicírculo, né? Está até aqui, 180, aqui do outro lado 180. Então é dessa forma que você vai usar o transferidor. Você vai lá, você tem uma abertura, você vai lá, posiciona o transferidor e verifica qual é o grau de abertura daquela figura. Tá? Então aqui no nosso desenho aqui do livro de vocês, aí na página 4, na página 5, tem aí o transferidor, tá? E aí ele está dizendo o que você pode fazer com esse transferidor, o que é possível fazer com ele, tá? E aqui está dizendo, com o transferidor é possível medir ângulos já desenhados ou desenhar ângulos com medidas determinadas. Se você já tem a medida lá, o desenho feito, você vai lá e mede.
quanto é que é a abertura do ângulo. Se não está não tá feita a medida lá, você pode, de repente você quer fazer um ângulo de 30 graus, 45 graus, e assim vai. Você pode fazer essa medição aí. Bom, vamos lá. Aqui embaixo ele fez dois triângulos aí, tá? Triângulo com 45, 45 e 90, o que está do lado esquerdo. E eu vou logo dizer uma coisa para vocês que a gente vai precisar, uma informação que a gente vai precisar para hoje. O ângulo está com 45 desse lado e 45 desse lado, e bem aqui ele vale 90. Sempre, pessoal, em um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Sempre, tá? Todo triângulo isso acontece. Então, se eu somar os 90 que está aí, mais 45, mais 45, isso aqui tem que dar 180 graus. Depois eu vou mostrar como é que isso acontece, por que isso acontece. Tá? Nesse outro triângulo eu tenho 60, 30, 90. Se eu somar 60 mais 30 mais 90, eu vou ter de novo 180 graus. Tá? Então aí ele mostrou dois triângulos que foram desenhados aí para você. Aí está dizendo lá, você já estudou que os triângulos podem ser classificados. Olha só onde eu estou, vim aqui embaixo. Embaixo, você já estudou que os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de seus lados ou a medida de seus ângulos. Não sei se vocês lembram disso, mas a gente já conversou sobre isso. Em relação aos lados, podem ser classificados, marque essa parte aí, tá, pessoal? Como equilátero, isósceles ou escaleno. Então, se eu estiver falando de lado, eu vou trabalhar com equilátero, isósceles e escaleno. Daqui a pouco eu vou dizer o que cada um faz. Já se a relação for o ângulo, pessoal, já se eu estiver falando de ângulo, eles podem ser classificados como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tá? Cada um desses a gente vai comentar daqui a pouco. Mas marque aí no seu livro para ficar completo aí. Página 6, tá, pessoal? Quem está chegando agora, página 6. Tem organizando suas ideias aí na página 6. Aí vem dizendo lá, os triângulos equiláteros são acutângulos, pois seus ângulos internos medem 60 graus. Pessoal, todo triângulo equilátero, tá? Ele tem a medida dos ângulos iguais a 60 graus, tá? Isso aí foi uma consequência do formato desse triângulo, pessoal. Ele tem todos os lados iguais, tá? Equilátero, que eu vou logo marcar para você, puxe uma setinha aí do seu livro e escreva. A gente já falou sobre isso lá em sala, ainda presencial, mas faz muito tempo, né? Então, equilátero significa lados iguais. Então, lados iguais é o equilátero, beleza? Então, se ele tem todos os lados iguais, vamos imaginar que esse triângulo seja esse que está aqui do lado, vamos dizer que aqui tem 10 centímetros. Aqui também vai ter 10 centímetros e aqui também vai ter 10 centímetros. Tá? Então, se são os três lados iguais, pessoal, os três ângulos também são iguais. E para que ele dê 180, como eu comentei no começo da aula, para que toda a soma dos três ângulos do triângulo seja 180, aqui tem que ser 60 mais 60 mais 60. Se você somar 60 mais 60 mais 60, dá 180. Não poderia ser diferente. Se fosse 50, a soma ia dar 150 e não ia fechar o triângulo. Tem que ser 180, tá? Então, o triângulo equilátero, já marquei aqui, ele tem todos os lados iguais, tá? Todos os lados iguais. Vamos ver o outro aí, o próximo. Um triângulo retângulo. Aqui, ó, um triângulo retângulo pode ser isósceles ou escaleno, mas não pode ser equilátero. Uma vez que nos triângulos equiláteros, todos os ângulos internos medem 60 graus. Ele deu essa informação duas vezes, tá, pessoal? Olha lá, informação importante, hein? No triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60. E aqui ele falou de novo. Triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60. Hein? Essa informação é importante. Beleza? Aí ele deu embaixo uma representação que eu quero que vocês comecem a observar a partir de agora. Que é essa aqui, pessoal. Esse tracinho aqui só tem um. Perceba aí no seu livro. Nesse triângulo da esquerda, ele é um triângulo retângulo. Tá? Por que eu sei que ele é retângulo? Porque ele tem bem aqui um ângulo de 90 graus. O nome desse ângulo de 90 graus é ângulo reto. Tá? Então, todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Beleza? Aí ele tem aqui um traço. Aqui tem dois traços e aqui tem dois traços.
tá? Então, esse triângulo aí, ele é isósceles. O que é isósceles, pessoal? Perceba, bem aqui tem um traço e aqui tem dois. Ele está dizendo que essa medida é diferente dessa. Se fosse igual, tinha só um traço, tá? Se eu fosse fazer isso nesse triângulo que eu desenhei aqui, eu colocaria assim, ó. Esse lado tem um traço, então ele é igual a esse, que também tem um traço, que é igual a esse, que também tem um traço. Nesse daqui não, pessoal. Ele tem um traço aqui e aqui tem dois. Quer dizer, são lados diferentes. Mas esse lado aqui que tem dois traços é igual a esse que tem dois traços. Então, quantos lados iguais eu tenho no triângulo isósceles, pessoal? Dois lados iguais. Então, até agora, se ele tem um lado, todos os lados iguais, ele é equilátero. É o caso desse aqui que eu desenhei, equilátero. Todos os lados iguais, está escrito bem aqui também. Tá? Equilátero, todos os lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele já é chamado isósceles. E aqui do lado ele trouxe uma figura com uns três lados diferentes. Três lados diferentes. Ó. Aqui tem um traço, aqui tem dois traços e aqui tem três traços. Então, todas as medidas aí são diferentes, tá, pessoal? Um muito comum que a gente conhece é o triângulo que tem a medida 3, 4 e 5. A gente vai falar dele hoje. Então, as três medidas aí são diferentes. Se as medidas são diferentes, o nome desse triângulo agora é escaleno, tá? Então, todos... Vou colocar aqui. Vá anotando aí no seu livro, tá? Todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes é o triângulo escaleno. Lembrando que essas classificações que a gente está falando é quanto ao lado. Não é quanto ao ângulo, é só quanto ao lado, tá? Então, faça essas marcações aí no seu livro para a gente poder continuar, para ficar tudo certinho aí, tá? Se você puder fazer o desenho do triângulo equilátero aqui do lado, no exemplo aí a gente tem um triângulo equilátero de 10 centímetros. Como ele é equilátero, todos os lados são iguais e, como consequência disso, os ângulos também são iguais. Aqui abaixo, pessoal, ele está dizendo todo triângulo obtusângulo, perdão, um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo, pessoal? Vou escrever aqui para você. Triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso, tá? Tem ângulo obtuso. Não sei se você lembra, mas obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Então, a partir de 91, 92, 93 até 179, ele é ângulo obtuso, né? Então, se um triângulo como esse tiver um ângulo obtuso, ele vai ser um triângulo obtusângulo, tá? Nesse caso dessas figuras aqui, esse aqui seria o ângulo obtuso, ele é o maior que tem. Tá? Esse aqui, perceba que ele é menor, tá? Provavelmente não são maiores que 90 graus. Para ser 90 graus tinha que ser o quadrado aqui certinho, né? Nesse caso desses dois triângulos não chega nem a 90 graus. Então o ângulo obtuso com certeza é esse grande aqui em cima. Nesse daqui já é o de baixo. Isso aqui é o triângulo, é o ângulo obtuso. Ó, perceba, se fosse 90, ele faria esse desenho aqui. Ó. Aqui é 90 graus. Então, como ele passou de 90, ele é maior que 90. Tá? Então, com certeza, esse aqui é o ângulo obtuso. Tá? Então, bem aqui eu tenho o ângulo obtuso. Aqui eu vou ter um agudo, aqui eu vou ter outro agudo. E aí o texto vem dizendo assim. Triângulo obtusângulo só pode ser isósceles ou escaleno. Ou seja, não pode ser equilátero. Justamente pelo fato de o triângulo equilátero ter os três ângulos iguais a 60, que a gente já conversou aqui em cima, tá? Não tem como o triângulo obtusângulo ser equilátero, porque um ângulo dele já é maior que 90. Tá? Então vamos dizer que o ângulo seja 100. Se eu somar o 100 e ele for equilátero, ele teria três ângulos iguais a 100, já ia dar 300 graus, e um triângulo não pode fazer isso. Tá? Todo triângulo, a soma resulta apenas em 180 graus. Tá?
Beleza, então faça aí suas marcações. Quem chegou agora, nós estamos na página 106. Página 106, tá, pessoal? Anote aí para a gente poder continuar. Vamos ter essa conversa hoje bem tranquila aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida, você para aí e a gente vai conversar. Olha, quem chegou agora, a gente está conversando aqui sobre a classificação do triângulo quanto ao lado dele. Não estou falando sobre ângulo 100% sobre ângulo. Estou falando também sobre ângulo, mas principalmente a classificação do triângulo quanto aos lados. Tá bom? Então eu vou anotar aqui do lado e você faz aí um resumo bom aí para você poder estudar mais tarde. Era até bom que você pudesse, se você puder anotar. Nós estamos falando aqui da classificação do triângulo. Classificação dos triângulos. Para classificar o triângulo, pessoal, a gente pode falar dele de duas formas. Primeiro, a gente falou quanto ao lado, tá? Um triângulo ele pode ser de três formas. Ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e ele pode ser ele pode ser escaleno, tá? Quando é que ele é equilátero? Anote aí, todos os lados iguais, tá? Isso aqui é equilátero. Tá? Quando é que ele é isósceles? Dois lados iguais. Quando é que ele é escaleno? Todos os lados diferentes. Tá? Então essa é a classificação do triângulo que a gente viu até agora. Só falando do lado por enquanto, só do lado. Daqui a pouco a gente fala sobre o ângulo. Então o triângulo quanto ao lado ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno, tá? Então todo triângulo que vocês verem aí, ele vai ter uma classificação e a gente vai observar essa classificação dele. Vamos voltar aqui para o livro, se alguém precisar me avisa aí que eu volto. Bom, pessoal, olha aqui, ele veio com uma questão que está pedindo para formar dupla, tá? Não sei como é que a gente vai resolver essa aqui. Não sei se aí na sua casa você está com outro aluno da escola para formar dupla, mas pega o transferidor e a régua que a gente vai utilizar agora, tá? E aí eu vou explicando como é que você faz aqui. Na medida do possível, vocês vão fazendo aí o que for possível fazer. Então, a primeira questão está dizendo lá, forme duplos com o colega e construa a figura solicitada em cada item, seguindo os passos. Tá? Letra A, ele está pedindo que você construa um triângulo isósceles. Tá? Está dizendo lá, construa um triângulo isósceles com base, cuja base tenha 8 centímetros e os ângulos da base tenham 30 graus. Beleza. Com o transferidor, ele está dizendo abaixo como é que você vai fazer isso. Primeiro, com a régua, trace o segmento de reta de 8 centímetros. Então, o que eu teria que fazer nessa questão? Primeiro, teria que pegar minha régua, tá? E medir aqui na base 8 centímetros, tá? Eu vou mostrar aqui como é que é e vocês fazem aí. Então, pegue uma régua e meça aí 8 centímetros. Esse lado aqui eu vou chamar de ponto A e esse lado eu vou chamar de ponto B. Ele está dizendo para fazer isso também aqui, ó. Marque os pontos A e B nas extremidades, tá? Então tá aí o ponto A e o ponto B e a minha reta vale 8 centímetros. Beleza, aí agora, segundo item, com o transferidor, trace dois ângulos de 30 graus. Então o que você teria que fazer? Pegar o seu transferidor, tá aqui o meu, colocar ele aqui na ponta, pessoal, tá? Vou dizer mais ou menos aqui onde seria ele, mais ou menos por aqui.
tá? E aí medir, riscar 30 graus aqui, né? Nesse caso aqui eu não vou poder riscar por cima da figura. Deixa eu ver, 30 graus, vai ser mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então eu colocaria meu transferidor aqui, marcaria 30 graus, e aí eu poderia traçar uma reta para cá, certo? Então eu faria isso com o meu transferidor. O que mais? Com o transferidor, trace dois ângulos de 30 graus. Então eu teria que vir aqui no outro também e traçar mais um ângulo aqui de 30 graus. Perceba que quando eu prolongar as retas, ele já vai fechar o triângulo. Ele já fechou bem aqui. Tá? Então daqui já sai 30 graus, o triângulo já está feito aqui dentro. Essa partinha azul aí já é o meu triângulo. Tá? Bom, então é isso, passo a passo. Marque como ponto C a interseção dos lados, que foi esse ponto aqui em cima, eu vou chamar ele de C. E aí o seu triângulo ficou com a forma ABC. Tá? Então tá aí o meu triângulo ABC. Então esse foi o item A. Deixa eu anotar ele aqui, porque daqui a pouco ele vai fazer um monte de perguntas sobre isso. Primeira questão, letra A. Então eu fiz um triângulo. Vamos anotar aqui uma informação. Aqui é 30, aqui é 30, aqui tem 8. Como é que seria o nome desse triângulo, pessoal? Já que ele tem dois lados iguais. Deixa eu confirmar o pessoal. Ele tem dois lados iguais, né, pessoal? Ele já falou lá em cima na questão. Ele disse bem aqui, ó. É um triângulo isósceles, tá? Então esse cara é um triângulo isósceles. Daqui a pouco ele vai fazer umas perguntas sobre esses triângulos, eu vou precisar saber, tá? Então, faça aí esse desenho, pessoal, algo aproximado aí com esse desenho. Se você tiver a régua para marcar os 8 centímetros embaixo, tá? Faça isso, ok? Deixa eu fazer de novo aqui. Então, você vai traçar uma reta, vai colocar a régua, traçar ela aqui com 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Aí você vai lá com o transferidor, você vai marcar bem aqui um ângulo de 30 graus. Do outro lado, outro ângulo de 30 graus e vai marcar esse ponto aqui como ponto C, que é a interseção desse triângulo. Aí você vai lá e apaga, tá? Se você puder aí apagar essas linhas aqui para ficar só o triângulo mesmo, tá? Aí o triângulo vai ficar com esse formato. Beleza? Então é isso que você tem que fazer aí nessa primeira questão. Então, faça aí bem rápido. Na letra B, pessoal, ele vai pedir mais aí para você fazer agora com medidas, tá? Ele não está pedindo um ângulo aí, ele está pedindo a medida. Então vamos lá. Construa um triângulo retângulo com catetos. Não sei se vocês já ouviram essa palavra alguma vez. Cateto 3 e 4. Tá? Vou puxar uma setinha aqui para a direita e vou dizer o que significa cateto. Tá? Puxe uma seta para o lado e escreva assim, ó, lados. Eu vou escrever como lados e depois eu digo qual é a diferença, tá? O triângulo, pessoal, ele tem a hipotenusa e tem os catetos, tá? Deixa eu fazer um desenho de um triângulo que vai ficar mais fácil. Então, o que é cateto? Vou puxar uma setinha para cá e vou escrever assim, pessoal, ó. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo reto aqui. Essas duas medidas dos lados são chamadas de catetos, tá, pessoal? Então, aqui é um cateto e aqui é um cateto. E o lado que está oposto ao ângulo de 90, que é esse aqui, ó, que está na diagonal, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Anote isso aí no seu livro, tá? Então, quem é cateto? Para ter os catetos, tem que ser um triângulo retângulo. Então, só nessa palavra cateto, ele já me deu uma dica que eu já vou usar daqui a pouco, tá? Então, para ser um triângulo que tem cateto, ele tem que ser um triângulo retângulo. A gente vai ver agora como é que eu vou usar essa informação. Beleza, então está lá ele dizendo, construa um triângulo retângulo. Ah, tá, ele já falou aqui. Retângulo de cateto 3 centímetros e 4 centímetros. Beleza, primeira coisa que você tem que fazer, com a régua, trace um segmento de reta 3 centímetros. Então, vamos dizer que eu vou colocar esses 3 centímetros aqui. Vamos dizer que aqui vale 3 centímetros. Tá?
Beleza. Depois, e marque o ponto AB. Então, aqui eu tenho um ponto, vamos dizer A, e aqui vamos dizer que seja o B. Tá? Nas extremidades. Bem aqui A e bem aqui o B. Vou fazer de azul. Com o esquadro... Bom, pessoal, o esquadro é uma ferramenta que a gente não tem agora nesse momento, né? O esquadro, pessoal, é aquela régua de vocês que é no formato de um triângulo. Ele é assim, tá? Aí, geralmente ela tem uma régua medindo aqui embaixo e tem uma régua medindo aqui em cima. Às vezes tem régua dos 3 lados, tá? Dependendo do esquadro que você estiver trabalhando. Então, com o auxílio do esquadro, não sei se vocês têm agora essa ferramenta aí, o esquadro. Com o esquadro, trace uma reta perpendicular ao segmento AB. O que é reta perpendicular, pessoal? Nós já falamos, perpendicular é que forma 90 graus, tá? E o ângulo reto, quando eu falei para ti, eu disse para ti assim, o ângulo reto ele tinha 3 nomes, é reto, perpendicular ou ortogonal. Nesse caso ele usou a palavra perpendicular. Então se é perpendicular, eu vou traçar de azul. Ele vai fazer isso aqui, ó, vai formar 90 graus bem aqui, tá? E essa medida vai ser 4 centímetros, tá? Então ele diz, traça uma reta perpendicular, vou marcar de novo aqui, uma reta perpendicular ao segmento AB. Então saiu esse segmento que está em azul aí, tá? Sobre essa reta, marque o ponto C. Então bem aqui vai ser o ponto C, que dista 4 centímetros de A. Então tá aqui, ó, de A até chegar em C, eu tenho 4 centímetros. Então pronto, para finalizar, traça o segmento BC. De B para C, eu vou fazer de roxo aqui, ó. De B para C é só traçar uma reta que vem do B até o C. Tá aí, pessoal. Acabei de desenhar o meu triângulo retângulo, tá? Com todas as especificações que ele disse aí. Uma coisa que eu falei no começo da aula. Todo triângulo que tem medida 3 e 4, pessoal, a terceira medida aqui é 5, tá? Esse triângulo aqui ficou conhecido como triângulo de Pitágoras. Anote tudo isso aí que eu estou falando, pessoal. Triângulo de Pitágoras. Esse triângulo de Pitágoras aí, pessoal, ele tem essa medida padrão aí. 3, 4 e 5. Se você construir um triângulo com essas medidas, ele vai ter sempre um ângulo reto aqui na ponta, tá? Nesse cantinho aí. Beleza? Então anote aí essas informações. Eu vou anotar aqui no meu caderno, porque daqui a pouco ele vai fazer perguntas sobre esses triângulos aí. Então, pronto, nós já temos o nosso triângulo de Pitágoras. Aqui embaixo ele está falando, em um triângulo retângulo, chamamos catetos os lados que formam um ângulo reto. Tá? Isso aí a gente já comentou agora há pouco. Vamos para a próxima página. A próxima página aí é a página 8. Vamos para a página 8, tá? Beleza, letra C. Construa um triângulo. Agora ele quer um triângulo que seja equilátero. Construa um triângulo equilátero com 4 centímetros de lado. Tá? Pessoal, aí ele deu o passo a passo de como você fazer isso. Mas eu vou falar mais rapidamente aqui. Que o triângulo equilátero, pessoal, que a gente já conversou, ele tem todos os lados iguais. Então, para construir esse triângulo, você pode traçar uma reta medindo 4 centímetros, e aí você faz uma outra aqui, medindo 4 centímetros, e você faria uma terceira medindo 4 centímetros. Tá? A dificuldade aí, pessoal, é você conseguir encaixar essas 4 peças do mesmo tamanho, tá? Sem utilizar nenhuma outra ferramenta. Nesse caso aí, ele me deu uma solução. Ele usou o compasso para fazer isso. Como foi que ele fez? Está aí a primeira reta. Essa de 4 centímetros eu tenho que ter para poder começar. Tá? Aí ele foi lá com o esquadro, ou com o esquadro não, com o compasso, desculpa, com o compasso. Aí ele encostou o compasso aqui, a ponta seca do compasso está bem aqui. Tá? Antes ele foi lá numa régua. Vou dizer que aqui seja a minha régua. Aqui vai estar 1, 2, 3, 4 centímetros. Ele foi lá, colocou o compasso com abertura de 4 centímetros. Tá? Vamos imaginar que esse desenho que eu estou fazendo aqui seja o meu compasso. Tá? Então ele foi lá e mediu 4 centímetros. Aí com esse mesmo compasso ele veio para cá, tá? Pegou a ponta seca, encostou aqui embaixo e aí fez aquele risco. Lembra que a gente fez no começo da aula?
Fez isso desse lado e depois colocou a ponta seca aqui do outro lado e fez o risco lá do outro lado. Tá? Quando ele fizer isso aí, pessoal, esse ponto de encontro entre esses dois segmentos aí, essas duas semicircunferências aí, pessoal, forma os lados do triângulo. E aí, com certeza, aqui vai ter 4 centímetros e aqui vai ter 4 centímetros, porque eu marquei esse tamanho aqui, então não teria como ser diferente, tá? Então, a ideia foi essa. Se você puder desenhar aí o mais próximo disso aqui, tá? Nessa questão, ele fez com o passo, mediu os 4 centímetros, tá? Aí encostou a ponta seca aqui nessa parte de baixo e fez o semicírculo dos dois lados, tá? Primeiro encosta a ponta seca neste lado, depois a ponta seca no lado direito. E aí faz o semicírculo. O encontro dos dois semicírculos aí vai ser o ponto onde vai ficar o triângulo, tá? O terceiro ponto aí do triângulo, certo? Anote aí. Vamos lá. Vou passar a folha aí, tá, pessoal? Segunda questão ainda na página 8. Bom, então a segunda está dizendo, observe os triângulos que você desenhou. Lembrando que esse terceiro aí é no triângulo equilátero, né? O da letra C, eu nem anotei aqui. De lado 4, 4, 4. Observe os triângulos que você desenhou e faça o que se pede. Letra A. Identifique os triângulos. Identifique um triângulo que seja escaleno e um que seja obtusângulo. Os triângulos que você selecionou são os mesmos que seu colega escolheu? Bom, essa segunda pergunta a gente não vai responder. Então, na letra A, ele está perguntando, pessoal, para você selecionar o triângulo que você fez que seja escaleno, tá? E um que seja obtusângulo. Primeira coisa é o escaleno, né, pessoal? O que foi que a gente falou do triângulo escaleno? Eu anotei aqui para você, aqui do lado. Aqui, ó, o triângulo escaleno, ele tem todos os lados o quê? Diferentes, tá? Qual é desses 3 triângulos que a gente desenhou que tem os 3 lados diferentes, pessoal? Tá? O escaleno vai ser o triângulo que está aí na letra B, que foi o triângulo que eu disse para vocês que recebeu o nome de triângulo de Pitágoras, tá? Então vamos anotar aqui, o triângulo escaleno é o que está na letra B, tá? O triângulo que está na letra B é o triângulo escaleno. Letra B, ele tem os lados medindo 3, 4 e 5. E aí ele pediu aqui um triângulo que seja obtusângulo. Obtusângulo vai ser o que está na letra A, que é aquele que tinha a base valendo 8, tá? E 2 ângulos valendo 30. Por que eu sei que ele é obtusângulo? Porque ele tem a medida assim, ó, 30 bem aqui e 30 bem aqui. Isso dá 60. Para chegar em 180, falta 120. Então, o ângulo de cima vale 120, é o maior ângulo. E é maior que 90, né? Então, seria obtuso. Obtusângulo, no caso, essa letra A. Legal? Letra B. Com uma régua, determine a medida do terceiro lado do triângulo retângulo, que é o que está na letra B, tá? Essa medida coincide... Bom, essa segunda parte a gente não vai fazer. Então, sim, pessoal. Se você fez aí o triângulo da letra B, você pode medir e conferir se realmente dá. Foi aquele triângulo que eu disse para vocês que é o triângulo de Pitágoras, que deu 3, 4 e 5. Tá? Então, a medida na sua régua aí tem que dar 5 centímetros. Tá? 5 centímetros. Tem que dar bem próximo disso aí. A letra C está pedindo, explique por que qualquer pessoa que siga os passos dessas 3 construções desenharia sempre os mesmos triângulos. Pessoal, a característica que o triângulo precisa ter é a medida do lado e a medida do ângulo. Tá? Nesse caso, a construção desses triângulos aí, todas elas tratam disso. Ele deu a medida do ângulo certo e deu a medida do lado certo. Então, qualquer pessoa que tentar construir vai conseguir, tá? Então, por que qualquer pessoa pode, seguindo esses passos, pode fazer essa construção? Tá? Pois utilizaria as mesmas medidas. Tá? Ela utilizaria as mesmas medidas, tanto para ângulo quanto para lado. Tá? Então, tanto para ângulo quanto para lado, ela estaria utilizando as mesmas medidas. Para ângulos
e lados. Então, qualquer pessoa que pegar um triângulo para desenhar, tendo as medidas dos ângulos e dos lados, ela vai fazer esse desenho do triângulo, tá? Se ela souber utilizar certinho as ferramentas aí, compasso transferidor, régua, esquadro em algumas situações. Então, tendo a medida dos ângulos e dos lados, qualquer pessoa com conhecimento básico aí conseguiria fazer o desenho desse triângulo aí, certo? Anote aí essa questão 2. Essa questão 2 está na página 8. Questão 2, página 8 do livro 3, tá, pessoal? Estamos já no livro 3. Bom, pessoal, aí embaixo ele está falando mais ou menos aí o que eu acabei de conversar nessa letra C. Bom, na resposta, se a gente tivesse lido isso aqui primeiro, a gente já tinha matado parte da resposta aí, ó. Um triângulo fica perfeitamente definido quando os seus vértices são determinados, ó. Quando tem uma medida determinada, tá? Isso ocorre quando são conhecidas as medidas, tá? A medida de seus lados, as medidas de dois ângulos, tá? Dois ou os três, tá? As medidas de dois de seus lados e um ângulo, tá? Aqui ele deu a medida de dois ângulos e um de seus lados, e aqui a medida de dois lados e um de seus ângulos, tá? Compreendido entre eles, no caso. Então, aí ele já está te dizendo que se você conhecer as medidas dos lados e dos ângulos, fica fácil você fazer o desenho de um triângulo, tá? Então, qualquer pessoa poderia fazer esse triângulo. Bom, pessoal, agora na página 9, já tem uma atividade agora com você, tá? Vamos ver aí o que a gente consegue fazer para essa questão. Então, a primeira, para desenhar o triângulo equilátero na seção de Dialogar e Conhecer, o equilátero foi o da letra C, tá? Foram traçados arcos, que foi aquela ideia que eu falei para vocês. Você marca um ponto aqui, faz uma abertura no compasso e traça uma linha assim. Depois, no outro ponto, faz uma abertura com o compasso e traça uma outra linha. Quando você fizer isso aí, se você unir o ponto central dessa união aqui, ó, para cá e para cá, você forma um triângulo aí. E esse triângulo, se a medida for igual para os três, vai ser equilátero, tá? Explique por que o ponto de encontro desses arcos garante que os outros dois lados terão a mesma medida da base. Pessoal, eu posso garantir isso aqui se, quando eu pegar o meu compasso lá e a régua, tá? A régua tiver aqui 1, 2, 3, 4. Aí eu venho com o meu compasso e faço essa abertura, tá? Daqui para cá vai medir 4 centímetros certinho. Se eu fizer isso toda vez na hora de desenhar cada semicírculo, tá? Cada parte do arco lá que vai compor esse triângulo, se eu fizer isso, eu consigo garantir que todas as medidas são iguais, tá? E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar montando o raio da semicircunferência, tá? Que seria, se fosse a circunferência toda, seria o raio da circunferência, beleza? Então, explique por que o ponto de encontro desses arcos garante os outros dois lados, que os outros dois lados terão a mesma medida. Bom, vamos lá. Vamos colocar assim, utilizando o compasso, utilizando a medida, as mesmas medidas Não, vamos colocar assim, utilizando uma medida, uma única medida no compasso para desenhar, utilizando uma mesma medida no compasso para desenhar todos os lados do triângulo, garante
Livro 3, tá? Garante seus lados iguais. Tá? Então, utilizando uma única medida no compasso, garante, para desenhar os 3 lados, né? Garante seus lados iguais. Então, aí, se você fizer uma mesma medida no compasso, desenhar todos os lados, logicamente eles vão ficar todos iguais, tá? No caso aí, essa medida do compasso vai ser o raio da circunferência que ele faria, que ele desenharia. Bora ver se dá para fazer a segunda aí nesse espaço que nós temos. Segunda, complete os passos a seguir para a construção de um triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. Tá? Aí ele deu os passos aí, né? Primeiro passo, com a régua traça o segmento de reta 4 centímetros, marque o ponto A e o ponto B das extremidades. Nós já fizemos isso quando a gente construiu na página anterior. Coloque a ponta seca do compasso em A e trace um arco. Aí a gente poderia fazer esse arco de quanto aí, pessoal? Se ele já me deu a primeira medida de 4 centímetros, está faltando as outras duas. Ele não quer 3, 4 e 5. Então vamos dizer que esse aqui eu vou fazer primeiro com 3 centímetros. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu marquei um ponto aqui, tá? Tracei uma reta de 4 Eu marquei um ponto aqui, tracei uma reta de 4 centímetros. Vou fazer aqui em cima. Marquei um ponto, tracei uma reta de 4 centímetros. Aí vou lá no compasso e coloco 3 centímetros. Aí coloco a ponta seca bem aqui e faço aquele risco. Que tamanho vai ter essa distância aqui? Vai ter 3 centímetros. Se eu marquei 3 centímetros na régua, essa abertura vai dar os 3 centímetros, tá? Na verdade, ela nem vai ficar assim. Ela vai ficar assim, tá? Deixa eu descer para cá. Então, o compasso ficaria com a abertura aqui, a ponta seca bem aqui embaixo, e em cima ele faria esse semicírculo aí, tá? Com 3 centímetros. Terceiro passo, coloque a ponta seca do compasso no ponto B, que seria esse bem aqui, o ponto B, e trace um arco agora com um raio de 5 centímetros. Aí eu colocaria o compasso aqui, a ponta seca, aí a outra ponta ia fazer um arco para cá, ó. Tá? Fazendo isso aí eu já tenho meu triângulo. Tá? Liga esse ponto com esse e esse ponto para cá e ele vai dar um triângulo aí com um ângulo reto aqui, um triângulo retângulo, beleza? Ponto 4, marque o ponto C na interseção desses pontos, aqui em cima seria o ponto C. Trace o segmento ABC, o BC e CD, no caso para fechar